canal Revelare agradece a você que fez deste espaço um lugar onde nós falamos tudo sobre espiritismo. Somos uma comunidade com mais de 1000 inscritos. E você que quer fazer parte desse time, deixa seu like, se inscreva em nosso canal, aciona o sino de notificações e é assim que nós vamos interagir. Nossa gratidão, um forte abraço e vamos ao vídeo. Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando mais um programa aqui pelo nosso canal Revelare. É o programa Principiante Espírita, estamos no 10º episódio. Vamos agora para o diálogo com o cético. Estamos quase no final, daqui a pouco a gente começa a conversa entre Kardec e o padre. A gente já observou a conversa dele com o crítico, que também não foi muito longe. Agora ele está conversando longamente com o cético. E aí nós vamos então lembrar a você que nós estamos na obra O que é o Espiritismo, vendo todos os detalhes sobre essa pequena conferência espírita que Kardec trava com as 3 personagens. Quem é o cético é aquele que se interessa pelo espiritismo, não tem preconceito, está entendendo a utilidade de que toda ciência precisa ser estudada previamente, ele se relaciona bem com os adversários e com os partidários. No encontro passado a gente falou dos céticos endurecidos, que é aquele que deu certa dificuldade para o Kardec. Alguns deles nós precisamos, inclusive, bani-los da nossa presença porque atrapalham, conforme você se lembra naquele encontro. Mas, neste momento, o cético agora vai dar uma oportunidade ímpar para Kardec contar a história do Espiritismo, mesmo que brevemente, porque o cético pergunta sobre a origem das ideias espíritas modernas. A gente já falou que o Espiritismo existe desde a antiguidade, mas não com esse nome, não tratando os espíritos da maneira como é tratado na doutrina espírita, e você vai perceber que há uma grande diferença e, portanto, a pergunta é bem pertinente sobre a origem das ideias espíritas modernas. Nós extraímos 4 questões e vamos compartilhar. Qual seria o ponto de partida das ideias espíritas modernas? Seria produto da revelação espontânea dos espíritos? É resultado de uma crença anterior à sua existência? É produto da imaginação? Kardec, sobre essas 2 questões, crença anterior e produto da imaginação, ele vai colocar para nossa reflexão que a razão permite duvidar da realidade dos fenômenos se o espiritismo estivesse sim fundado numa ideia pré-concebida da existência dos espíritos. Então era preciso existir toda uma ideia antes, hipóteses terem sido formuladas antes, e aí ele então vai dizer que a razão vai permitir duvidar dessa realidade. Agora, mesmo supondo que teria nascido de uma crença anterior, ele deixa essa linha de raciocínio. É possível imaginar e a nossa imaginação produzir os resultados materiais que foram observados nos fenômenos espíritas? Nos parece que a imaginação não cria os resultados materiais. Mas Kardec vai trazer subsídio para as nossas indagações, nossas dúvidas, e ele trará respostas que nós poderemos utilizar quando estivermos junto àqueles que ainda hoje, que não debruçam, que não estudam, mas que nos questionam. Então, Kardec vai dizer que as ideias espíritas modernas não foram produtos, nem foram baseadas em quimeras. Essas hipóteses, essas elucubrações, essas coisas da mente, essas coisas da divagação mental, não. Ele vai afirmar: os espíritos são causa. E olha como é que ele vai desenrolando a questão cronológica dos acontecimentos. Primeiro vieram os fenômenos e os efeitos foram observados. A ideia da existência de entes invisíveis somente foi concebida depois que os efeitos que neles encontraram uma explicação. Então, apresentou-se efeitos. Os efeitos surgiram, ficaram aparentes, foram observados. E a partir desses efeitos é que houve a busca das respostas e as respostas foram encontradas
nos entes invisíveis. Não houve uma hipótese imaginada, mas houve uma causa completamente material. E para se responder, partiu-se, inclusive, da observação do ponto de vista materialista. Porém, o materialismo ele não conseguiu fornecer as respostas, ele não explicou os fenômenos. E a observação é que no seu desenrolar é que conduziu para a causa espiritual. Marcha dos acontecimentos, então, para a gente ficar bem claro. Primeiro, os fenômenos foram produzidos. Quais? Ruídos, batidas, movimento de objetos, etc. E não havia uma causa ostensiva conhecida, causa aparente. Ostensivo, se você pensar no militar com a sua farda, ele mostra, ele está ostensivamente demonstrando seu poder de polícia. Então você vê a farda, você vê o policial vindo, você já sabe que ali tem alguém que ostenta um poder de polícia. É isso, para poder entender. Então não havia uma causa ostensiva conhecida, não era aparente. Os fenômenos foram reproduzidos também sob a influência de certas pessoas, não de todas. Então, quais foram as primeiras hipóteses? Mais importantes, que poderia ser o fluido magnético ou o resultado de outros fluidos cujas propriedades eram ainda desconhecidas. Lembrando a você que havia a teoria dos fluidos naquela época de Kardec, então ele baseou, sugeriu, produziu hipóteses de que a causa seriam fluidos magnéticos ou até outros desconhecidos. Porém, concomitante a essa observação, a essa hipótese que a ciência tradicional e materialista não conseguia responder, percebeu-se que os fenômenos eram espontâneos. Havia o caráter de espontaneidade. Mas, além disso, havia intenção e inteligência. Ora, todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Quando começou com essa ideia de que a mesa está falando, opa, mesa não tem cérebro, mesa não tem órgãos da fala. Como assim a mesa está falando? E começou havendo ali uma relação sendo mantida. Então, percebeu-se efeito inteligente e logo todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Mas observou-se que a matéria não é inteligente. E aqui nós estamos falando dos objetos, sem a ação direta humana. Por quê? É possível ser reflexo da inteligência da pessoa, de pessoas presentes, mas os numerosos fenômenos provaram independência daquela inteligência. Então não tinha, por exemplo, o médium pegando o lápis e escrevendo na folha. Não, tinha um lápis amarrado numa cesta e ali sobre uma prancheta e as coisas foram acontecendo, ou a movimentação dos objetos. Então mostrava que havia uma movimentação direta do objeto, o objeto não é inteligente e também não tinha ação direta de pessoa. Constatou-se por isso que a inteligência estava fora do objeto e fora das pessoas. Agora, essa parte é a mais legal. Por quê? Porque aí se interrogou a inteligência. Interrogada, a inteligência respondeu quem era. Ela se declarou pertencer à ordem dos seres incorpóreos, designados pelo nome de espíritos. Então, nessa marcha, o nome espíritos é atribuído pelos próprios e não por nós, seres humanos, e não por aquela equipe que se debruçou e que estudava a ciência naquela oportunidade. Então vamos lá. A ideia dos espíritos não existiu previamente e nem tampouco foi consecutiva, isto é, consequência. Ela não saiu do cérebro de ninguém, ela foi dada pelos próprios espíritos. Tudo mais foram eles, os espíritos, quem nos ensinaram. Revelada a sua existência, estabelecidos os meios de comunicação, vários diálogos foram travados e várias informações fornecidas. A natureza dos seres, a condição da sua existência, seu papel no mundo invisível, foram eles mesmos quem nos revelou. Interrogados, os espíritos responderam. Foram também estabelecidas relações com o mundo invisível.
Por isso, constatou-se a existência dos seres invisíveis. As manifestações materiais foram como sinais, meios de advertência que nos colocaram no caminho de comunicações regulares, mais e mais regulares, mais e mais seguidas. E nesse caso, o que acontece? Várias questões são colocadas. Quem são esses habitantes desse mundo? Eram seres à parte, fora da humanidade? Eram bons, eram maus? E a experiência, então, foi a melhor professora. Até que as bases fossem lançadas, numerosas observações clareassem o assunto, tudo estava aberto às conjecturas, às ideias, às hipóteses. Então, uns disseram que eram seres superiores em tudo, outros disseram, não, são demônios. Somente segundo suas palavras e atos é que podiam ser julgados. Então, não é à toa que Allan Kardec escreve lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o controle universal do ensino dos espíritos. Graus de bondade, de maldade, ignorância, sabedoria foram revelados pelo quê? Pela linguagem dos espíritos nas comunicações. É por isso, gente, que nós precisamos ter muito cuidado com mensagens. Aos observadores competia prudência para separar o bom do mal, o verdadeiro do falso, como fazemos com nossos semelhantes encarnados. Mas ainda na atualidade, portanto, esse ensino aqui ele faz ele é muito importante, né? Ele se faz relevante no presente para que a gente se lembre que toda e qualquer comunicação do plano espiritual é preciso ser minuciosamente observada, porque não há outro meio de constatar todas aquelas questões que foram colocadas nessa lousa anterior que você viu aí. A ciência da observação, né? A observação esclareceu sobre qualidades morais, a natureza e o que poderia ser chamado de estado físico dos espíritos. Esclareceu que são, na verdade, as almas dos indivíduos que viveram na Terra, que uns são felizes e outros profundamente infelizes, que eles povoam os espaços, nos rodeiam, nos influenciam sem cessar, que entre os espíritos é possível reconhecer por sinais incontestáveis aqueles que foram pais, amigos, aqueles que na Terra nós conhecemos. Foi possível segui-los em todas as fases de sua existência de além-túmulo, desde o instante da morte, porque Kardec promoveu várias evocações logo em seguida à morte, observando inclusive o gênero de morte sofrido e levando em consideração o modo como as pessoas viveram. Então, foi muito produtivo e importante esse processo que foi promovido por meio de evocação. Ainda com relação à ciência da observação, se constatou que não são seres abstratos e imateriais, no sentido absoluto do termo, mas eles possuem um envoltório que Kardec denominou de perispírito. Verificou-se que esse perispírito é uma espécie de corpo fluídico vaporoso, diáfano, invisível no estado normal e que em certos casos, e por espécie de condensação, disposição molecular, pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível. Tangível no sentido de poder tocar. Isso explicou, como Kardec mostra, o fenômeno de aparições e de toques. O envoltório, esse perispírito, ele liga o espírito à matéria e após a morte ele segue com o espírito. Somente fica na Terra o corpo físico, o corpo perecível. O perispírito ele é semimaterial e é o agente responsável por diferentes fenômenos por meio dos quais ele manifesta a sua presença. E aí Kardec, então, vai dizer essa é a história do Espiritismo. E nós colocamos, né, que deve ser estudado a fundo, pois tudo nele é resultado da observação e não de um sistema pré-concebido. Você vê que essa questão do cético aí ajudou a Kardec trazer bastante respostas
contundentes que nós vamos poder utilizar nos dias de hoje para conversar, para estudar, para levar esse conhecimento da doutrina espírita bem mais longe. Então, pessoal, esse foi o nosso encontro do nosso estudo, do estudo da obra O que é o Espiritismo, do programa Principiante Espírita. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curta, deixa o seu comentário, sua impressão, mas eu também quero fazer um convite para você a tornar-se membro do nosso canal, onde nós vamos poder ofertar vídeos exclusivos àqueles membros que puderem nos auxiliar com o financiamento coletivo. Tá bom? Então, se você se interessar, se torna membro, vem participar e formar conosco uma grande comunidade dos estudantes da doutrina espírita. Eu encontro você num próximo vídeo. Até lá!